Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais o SPED Brasil Cast. Hoje, 19 de dezembro. Tá chegando o final do ano, gente. Tá demorando, hein? Mas está chegando o nosso final de ano e com ele a transição do cenário tributário. Vamos ter a nossa reforma tributária. Agora também com o PL 108 aprovado. Finalmente saiu a aprovação do PL, que vai dar robustez à reforma tributária, e a gente vai falar um pouco sobre essas novidades. Simone, Renato, bom dia. Agora a gente tem algumas coisas antes do PL 108, né? O PL 108 é desta semana, a gente tem o pacotaço do CONFAS que precisa aí de uns esclarecimentos, né? Então, a ideia é comentar disso, eu coloquei na nossa provocação a necessidade de falarmos um pouco sobre, afinal, como é que anda essa história do PL 49, o famoso PL 49. PL não, perdão, Ajuste Cinef 49, aí eu me perdendo aqui. Então, a gente quer comentar isso. Do pacotaço, eu vou dizer para vocês, tem dois assuntos importantes. O PL, o Ajuste Cinef 49, e aí a gente tem também uma repercussão sobre o ajuste F14. Eu estou tentando pegar aqui, daqui a pouco ele vem na minha máquina, porque eu tenho um monte de coisa ligada aqui, gente. E fala para mim, como é que está a sua reforma tributária? Aleph Fernandes, é, como que está a sua reforma tributária? Está pronto? Está tudo pronto aí? Como é que vocês estão estruturando o dia 5 de janeiro? É, porque dia 1º, dia 2 e dia 3 e dia 4 está todo mundo de ressaca, ninguém vai trabalhar, nem o físico vai trabalhar. Ah, Simone, eu vi lá no Ears, você colocando que eu fui a pessoa que você mais interagiu. Não sei se é bom ou ruim para você, mas eu fico muito lisonjeado, muito honrado com esse destaque. É, Sinal que você trabalhou bastante, porque aqui é pauleira mesmo, a gente não dá trégua, não. A gente tem muita coisa, teve muita coisa esse ano, né? Aliás, eu sei que vocês estão falando, mas está faltando ali aquele tradicional resenha anual, né? O balanço de tudo que aconteceu. A gente vai fazer isso em janeiro, até porque até últimos segundos de 2025 a gente vai ter novidades, né? Não acredito ainda que o PL venha esse ano, PL não, o RIBS, Regulamento do IBS, né? Que uma vez aprovado o, o PL 108, ele institui o quê? Comitê gestor. O comitê gestor, uma vez instituído, ele pode publicar o RIBS. O problema é que tudo isso só vai acontecer quando o nosso presidente Lula assinar. Então, vou explicar a dinâmica para vocês. Então, foi encaminhada à Casa Civil o PL 108. Só que não chega na mão do Lula para assinar assim. Assina aí, presidente. Assina aí, presida. Nada disso. Precisa, a Casa Civil tem lá juristas, advogados, técnicos que vão analisar e eles pediram 15 dias. Olha só, 15 dias para analisar. Porque ali pode ter algum item para ser vetado pelo presidente. 15 dias, porque tem outras coisas que estão aí na fita para o presidente, para a equipe técnica também analisar. Então, 15 dias já entramos em 2026. Então, vai atrasar um monte de coisa. Foi aprovado agora, mas transformado em lei lei complementar, só em 2026. Tá bom? Essa você não sabia, né? Essa é nova.
E aí, depois tem a constituição do comitê gestor, tem uma série de coisas a serem feitas, né? Os municípios, os apenas 5.571 municípios precisam instituir os seus representantes, acho que são 27 representantes, de acordo com uma regra que eles estavam em dúvida de como eleger, né? Imagina pegar 27 representantes para representar 5.571. Não é um negócio fácil, né? E aí o peso da CNM com o peso da Frente Nacional de Prefeitos, enfim, essa é a história de se montar o comitê gestor. E lá no PL 108 você viu, né? A gente até, eu evito de ter que ler como é que está a história do comitê gestor, porque é um negócio denso, você precisa ter tempo, e lá define estados, municípios, estados, Distrito Federal e municípios serão os administradores e terão como é que fala? A harmonia com o executivo, né? Executivo federal, para desespero da Receita Federal, que ela não queria esse modelo, ela queria participar da gestão do bolo de arrecadação, ficou fora. Isso desde o início estava previsto. Por isso que gerou todas essas confusões. O PL prevê que transforma comitê gestor em associações. Eu já estou falando a pauta, inclusive, né? Mas eu queria voltar lá no ajuste CNF 49, que eu falei semana passada e o povo não entendeu, e agora eu explico para vocês mais uma vez e mais detalhadamente. É, Rafael Francisco César Moraes. Não, hoje não tem. Hoje não tem nada de pano na manga, não. Mas tem algumas questões importantes. O PL, ajuste CNF 49, ele surgiu para a equalização das legislações. Então, o que que é isso? É o equalizer que eu falo, né? Se não, você teria que emitir duas notas, uma para o cenário de ICMS e outra para o cenário de IBS. O que que o comitê gestor, o pré-comitê gestor fez? Pegou as operações de venda e entrega futura, perda no estoque, redução de valores ou quantidades. Lembra esse parto que você comprou um produto, está faturado lá com 1.000 peças e você recebeu 80 peças. E aí, o que que você faz? Você não pode rejeitar porque você precisa da peça, dos parafusos, seja lá o que for. E aí a quantidade não fecha. Aí você liga para o fornecedor, cara, eu tenho 800 aqui, como é que faz? Me manda o complemento. Mas vou emitir uma nota complementar sem valor, porque já está precificado na primeira nota, ou tem diferenças, né? Então, a redução de valores ou quantidades é para isso. Retorno por recusa. E esse é o recado que é importante para você, né? Retorno por recusa. O que que acontece? O cliente recusou ou não localizou o destinatário, endereço errado, tal. E aí, você faz o quê? Você está lá no Ceará e o caminhão está lá no Ceará e a fábrica é em São Paulo. Vai voltar com esse caminhão, com esse prejuízo? É isso que o ajuste Neto está propondo também, você fazer essa equalização da legislação, incluindo nota de débito e nota de crédito no universo do ICMS. Olha que legal, né? Porque emitir mais uma nota não ia dar certo, né? Imagina uma transição onde você tem que fazer tudo em duplicidade. Lembra que a gente já falava isso ano passado? Esse ano, inclusive, no começo. Não dá para ter uma duplicidade de emissão de documentos fiscais, e essa foi a finalidade do ajuste 49, equalização da legislação, é, do IBS com o ICMS e evitar retrabalho, evitar duplicidade, das coisas. Ah, mas está faltando legislação. Está faltando legislação. E é isso que a gente vai tratar agora. Tem um item importante que a gente sempre fala, né?
Você precisa pegar a sua operação, montar o slide de cada processo, de cada operação de venda, de retorno, devolução, recurso, para você ter isso bem documentado. A gente monta isso no Business Blueprint, para quem participou de projeto de implementação de SAP. Mas nada mais é do que o As-is e o To-do, entendeu? Você monta tudo que você precisa, porque aí está documentado, você atende também outras áreas, área de vendas, área de compras, todo mundo acessa o mesmo documento, então ele tem tudo. Tem legislação, tem CST, C-Class, o processo em si, o camarada vai falar, esse processo mudou. Imagina que é uma operação de venda. Existem empresas que têm make to order, né? A produção é feita de acordo com os critérios do cliente. O responsável para montar o requisito de produção, vamos falar assim, é a área de vendas, ela que tem o detalhe técnico. Então, se ela não tiver a legislação ali, um desenho do fluxo do processo, você vai ter dor de cabeça, ele fica demandando para a área fiscal. Trabalhei em empresa que era assim, né? Toda hora vinha lá um pedido para autorizar, para desenhar definir a legislação. Não, o cara já tem isso na mão e pronto. Desafoga a área fiscal para outras atividades mais nobres. Eu gosto dessa palavra, atividades mais nobres. Então, entendemos o cenário do C-Class? Ah, mas está marcado para maio. Sim, para maio. Porque eu estou falando de ICMS absorvendo nota de débito e nota de crédito. Está pronto? Não está pronto. Ah, mas e os eventos do IBS? Bom, esse é outra história, é outra legislação, é outro pacote. Esse ajuste CNF atende ICMS. E o que que atende IBS? Tem que formar, tem que criar o comitê gestor. Vamos separar o joio do trigo. Então, agora, o comitê gestor definiu o início dos testes em janeiro, 26 de janeiro. Se a sua empresa for selecionada, está lá no. Vai ser notificada, mas como que ela vai ser selecionada? Primeiro, você já está emitindo nota com o IBS e CBS? Já. A sua operação é B2B? É. Não tem nenhuma óbice dos participantes, sócios ou representante legal? Não. Tem volume? Tem. Volume de operações? Tem filiais em outros estados? Tem. Então, a sua empresa tem grande chance de ser selecionada. Ah, ela não foi selecionada, então aguarda a segunda etapa. Bom, é assim que vai funcionar o projeto. Mas lembre-se, é sempre base real. Base real. Não tem montar um XML, vou te enviar um modelo para você mudar os valores. Não. Mas o que você emitiu para o seu cliente é o que vai entrar no pré-comitê gestor. E aí, meu amigo, lógico que a gente está fazendo o fisco vai fazer uma apuração é, dentro do que ele tem, está recebendo. Porque você vai perguntar, mas eu vou ter que gerar os eventos? Uai, você comprou um ativo imobilizado. O que que você faz com esse ativo imobilizado, com essa nota? Você precisa avisar o fisco, que é o responsável para a apuração, de que é uma operação de compra de ativo e não de mercadorias. Ah, mas não é óbvio? Não, não é óbvio. Vou te dar um exemplo. No setor de energia elétrica, eles compram postes. Postes. É. 20.000 postes é a nota de compra de postes. Eu trabalhei, implementei livro fiscal em empresa de energia elétrica, eu sei. 20.000 postes. Maravilha, né? É o quê? Estoque ou ativo? Entra como mercadoria. Aí, em dado momento, precisa ampliar a rede ou trocar, ele transfere para ativo imobilizado. Nesse momento, eles tornam o crédito que ele tomou como mercadorias, apropria a 1,48 avos, passa a apropriar daí, então, a 1,48 avos, a regra geral. Para o comitê gestor, está como mercadoria, virou, colocou na rede, é ativo, você manda o evento.
Simples assim. Isso torna o crédito. Emite uma nota de débito para gerar o débito daqueles créditos que você apropriou, certo? Errado, né? Porque a reforma tributária te dá crédito amplo, mas você tem que mudar para ativo imobilizado. Base ampla, não cumulatividade plena, andam juntas. Então, você vai ter crédito imediato. Você só não vai ter imediato se você pedir ressarcimento, se você pedir restituição quando você paga maior, né? Quando você paga em duplicidade. Mas no caso de apropriação de crédito de ativo, não como atividade plena, você toma imediato. Não tem mais esse cenário de eu ter que estornar o que tomei crédito para apropriar um 48 avos. Olha só que legal, né? Só que na transição, lembre que você tem duas legislações. Você tomou crédito integral, nesse exemplo que eu dei, como mercadorias? Tomou. Aí o que que você vai ter que fazer no cenário de ICMS? Estornar tudo que você tomou crédito e apropriar um 48 avos da diferença do IBS-CBS, no caso IBS, né? Por quê? Lá no IBS, a partir de 2029, será apenas a porção IBS, de 10% do todo. Não vai ser um negócio simples, não. Vai ser uma dor de cabeça, né? Imagina que você tem R$ 100 de ativo imobilizado. Você tomou lá no ICMS. Você lançou a nota fiscal de 1,48 avos em cima de... vou pegar esse exemplo mais fácil. Você comprou um poste, deu R$ 100, certo? É mercadoria. Aí você vai transferir para ativo. Transferiu para ativo. Estornou aquele R$ 100. Agora, como ativo, você vai apropriar 1,48 avos lá no ICMS. Só que não do 100, porque 10% é de IBS. Então você tem que separar 90 e dos 90 1,48 avos. E aí, 10%, os R$ 10, você lança como CBS, como IBS. Simples assim, tranquilo. Não é manicômio mais. Tá para lá de manicômio nesse período de transição, tá bom? Agora já chegamos a 18 minutos e eu nem falei do PL 108. Vamos falar do PL 108. Eu até separei o material aqui, uma resenha. Eu tenho várias resenhas, porque lá no comitê a gente vai tratar disso em larga escala. O comitê em janeiro de 2026 vai ser lá no final do mês. Então a gente precisa, dia 25 se não me engano, a gente precisa tratar desses temas todos. Mas antes disso, eu preciso dizer para você que dia 21 nós teremos o Masterclass SPED Brasil Reforma Tributária, ou Masterclass Reforma Tributária do SPED Brasil. Eu e a minha sócia Gisleise Nogueira estaremos tratando deste e de todos os temas relacionados à reforma tributária para você ficar inserido. Tem coisas que a gente precisa segurar um pouco, né? Não dá para falar aqui abertamente, mas você precisa estar preparado, porque dia 26 começam os testes, se você for escolhido. E se você não for escolhido, melhor ainda, porque você vai ficar preparado para a segunda fase dos testes, de repente, e ao mesmo tempo você está fazendo o seu processo de operacionalização da reforma tributária. Então, você não pode perder o Masterclass. Olha, a gente fez um modelo muito enxuto para tratar exatamente dos temas que você precisa. Hoje, você conhece muita coisa de reforma. Então, vamos tratar do operacional, vamos tratar da apuração assistida do IBS, da apuração assistida da CBS, e da apuração assistida do MAN, se o MAN tiver liberado, né? Não estou falando assim, não vai estar liberado em janeiro, mas você precisa saber que vai ter o MAN lá em 2026 para você fazer a apuração do ISS. Como assim? Não te falaram? Então, tudo isso vai ter na reforma, no nosso Masterclass da reforma tributária. Eu vou colocar o link aqui para vocês, e pode fazer a inscrição e vai ter um link para desconto
pode pedir, se você não tiver o desconto, o portal SPED Brasil, do SPED Brasil Cast, que você vai ter o desconto para aquisição da sua inscrição, da sua posição no Masterclass da reforma tributária. Vamos falar então agora do assunto que está pegando fogo, né? O PL 108. Ele trouxe boa parte dos assuntos que nós já tratamos quando saiu do Senado, né? Então, a instituição do comitê gestor. Então eu já falei para você aqui que não vai dar tempo do presidente assinar esse ano, vai assinar o ano que vem. Então, vai atrasar algumas coisas, né? Porque depois da assinatura tem que instituir o comitê gestor em pleno mês de janeiro. Então, prepare-se para isso. E aí, em seguida, instalado o comitê gestor, vem o RIBS, o regulamento do IBS unificado. Você não vai precisar mais ler a legislação do Diário Oficial, a legislação que sair no município e no estado. Vai estar tudo num lugar só. Olha que show! Mas eu não posso deixar de avisar você que no ambiente paralelo a gente ainda vai ter ICMS, a gente vai ter ISS e nós teremos ainda as tratativas de PIS e COFINS. É um período de nuvens ou bumbras, como diriam os poetas, nuvens, como diriam Machado de Assis, sorumbáticas. Então, você vai viver a transição. Na sua empresa tem gente para te ajudar na transição, você vai ter que fazer os dois, os três. Depende, né? Depende do tamanho da empresa. Tem setores, empresas que separam. Pisco, PIS é um grupo, CMS é outro, e IPI fica lá com ICMS também. O ISS é um outro grupo. Como é que vai ser isso na transição? Como que vai ser isso depois, né? Porque o IBS, CBS, é, IBS municipal e IBS estadual vai estar tudo junto. É, foi criada a Câmara Nacional de Integração do Contencioso, que é uma preocupação com quem eu reclamo, a quem eu recorro, enquanto eu tenho todos os institutos implementados, instalados, eu preciso do novo. Então, o PL 108 traz isso. Lógico que ele vai sofrer ajustes, eu tenho certeza. Mas na Índia, que teve uma reforma tributária que eles citam como interessante, alguns até como exemplar, eu não viajo nessa maionese, eles tiveram duas etapas de reforma, tiveram que fazer um ajuste depois de 10, 12 anos, porque teve problemas. E até o ano passado eles estavam com dificuldade de votar essas novidades também. Vamos chamar atenção para plataformas digitais. Nós temos algo que você já sabe, a história da responsabilidade pelo recolhimento, a responsabilidade solidária, quando o seller não recolhe. Então, isso muda um pouco, logicamente, o contrato precisa ser revisto, tá, de um aditivo aí do seu jurídico com relação aos sellers. E a legislação também prevê que você possa emitir a nota no lugar do seller. Mas para isso tem que ser normatizado no RIBS, que ainda não está normatizado. Como será isso, né? Mas é um modelo que todo mundo está esperando. Vou te contar por quê. Existe um modelo chamado fulfillment, onde eu entrego a chave da empresa, a empresa faz tudo. Armazenagem, logística, né? O transporte, eh, a cobrança, a publicidade, né? Na internet, o marketing, a venda, o recebimento e o repasse para o seller. Ele só fica sabendo do repasse. Lógico que esse é um pouquinho mais caro do que o outro modelo, a taxa de administração. Além disso, agora ele vai poder emitir a nota, né? Vai poder incorporar mais um item na atividade, que para ele é interessante, né? Porque ele se livra dessa questão da responsabilidade. Imagina, puxa, faz 10 anos ou 5, não, 10 não dá, né? 4 anos e o cara estou recebendo cobrança do fisco porque o seller não emitiu a nota. Isso acaba. Então, isso aí tem um impacto grande aí com os marketplaces, fique atento a isso. Esse assunto por um evento só, tá? Acho que é interessante. Depois vai ter ainda o split payments, né?
Vai ficar bem interessante o mundo das plataformas digitais. A questão das notas consolidadas, né? Era um cenário importante que tiraram do PL, mas deixaram, facultaram as normas infralegais, que é poder você emitir a nota consolidada por município, desde que você não tenha que gerar crédito para terceiros, quando você vende para pessoa física. Aquele caso da Netflix, né? Foi rejeitada a nota, e aí vai ficar para o comitê gestor, e a Receita Federal definirem um modelo para atender esse setor. Tem empresas que já pediram regime especial para fazer isso, mas nas operações em que se dê com pessoa física. Como pessoa jurídica, não tem como, porque ela gera crédito. Então, ela tem que fazer uma a uma, ou consolidar. Imagina que são pessoas físicas, volume grande de compras, de serviços ou de mercadorias, e ela pode consolidar as notas. Mas, por outro lado, no âmbito de pessoa física, já é um alívio imediato, é um alívio interessante. E simplifica o cenário, né? Do processo. Teve a questão dos medicamentos com alíquota zero, agora vai ter uma revisão a cada 120 dias do comitê gestor para atualizar esses medicamentos. Monofásico, gente, monofásico está um rolo, você não tem noção a confusão que está. E o regime monofásico dos combustíveis, ele já entrou enrolado lá atrás, né? E agora, então, a gente tem no período de transição a de REM, misturando os cenários, eles não sabem o que faz, né? Qual é a tratativa que vai ser dada para tratar, para lidar com essa dualidade ou um modelo plurifásico. Tá complicada a questão do monofásico, mas o que que vai acontecer? Eu até estou pegando aqui a tabela, mas o plano monofásico é que é lá para 2029. Então, meu amigo, você já entendeu aí qual que vai ser a tônica para 2026, 2027. Essa monofasia aí pode virar uma plurifasia, um modelo plurifásico. A gente ainda não tem essa definição, existe um grupo especialista em combustíveis para tratar esse assunto, mas temos que esperar essa discussão, né? Porque está envolvendo todos os estados, está envolvendo um mundo de complexidades, né? Não é um negócio tão simples, então temos que aguardar. Então, você que é do setor, relaxe. 2026 é zero, 2027 é zero, 2028 é zero. Lá em 2029 a gente vai ver como isso vai se dar. Hoje eu estou até com problema de máquina aqui, pelo amor de Deus. A dona Ana está querendo saber como que foi o encontro ontem do Encate. A gente está sob sigilo, né? Eu pensei que você estava assistindo, você não assistiu. Depois a gente fala no privado aí, porque estamos impedidos de falar publicamente. Mas eu diria para você, relaxe, relaxe, porque tem um dispositivo lá no comunicado conjunto que diz o seguinte, um parágrafo, que se o Estado não tiver em condições de receber, você não vai ser penalizado, tá? E aqui eu vou pegar a minha bola de cristal e vou falar assim, vai sair um comunicado novo para dar uma clareada nesse assunto, tá bom? É, a Ana é especialista em monofásico, tá? Então ela sabe muito bem a dor de cabeça que ela nem dorme, porque não é fácil. O mundo do monofásico, a questão dessa novidade da plurifasia, eu fiquei besta só de ouvir. Eu estou até olhando aqui se tem algum item que eu posso falar para vocês em relação, mas não tem.
A plurifasia, para quem não vive esse mundo, né? A gente tem o ad rem, que é o modelo atual, mas a gente tem o ad valorem, que era o antigo, que foi substituído. Então, está nesse pacote de transição e eles querem resolver esse assunto. E não sabemos, eles não sabem como. Eh, Então, já dei a dica da nota de débito e crédito para você, né? Se o Estado não tem condições de receber, esquece. Tem a nota de serviço também, tá, gente? Nota de serviço é o projeto mais atrasado. Os eventos novos não estão prontos. As notas de débito e crédito também não estão prontas. Olha só, janeiro. O que você acha? Você sabe, alíquota zero para IBS, CBS a partir de janeiro. Não tem valor, é zero. A calculadora, a solução da nota de serviço será, utilizará a calculadora da receita. E ela vai calcular zero, porque a alíquota é zero, tá bom? Lá no IBS municipal, na nota de mercadorias, também será zero. Aliás, você já parou para pensar? Você tem no ambiente da nota fiscal eletrônica de mercadorias a tag IBS municipal, ok? A partir do ano que vem vai ser 0,5. E no municipal, na nota de serviço nacional, a gente vai aumentar a alíquota da mercadoria IBS municipal e diminuir a alíquota do ISS no ambiente nacional, para chegar em 32 e jogar a nota de serviço fora. Você sabia disso? Está na legislação, está na lei e você não viu. Daqui a pouco eu preciso publicar o dessa semana. Então, nota de serviço relaxa mais ainda. Não tem nota de locação. Para ter locação, precisa do CIB, do Cadastro de Imóveis do Brasil brasileiro, e não está pronto. Então, tem uma série de coisas que você não vai conseguir fazer nesse primeiro de janeiro, do dia 5 de janeiro em diante, tá? Você vai continuar. O que você não pode deixar de fazer é a sua nota de serviço. E aí tem que falar com o seu município, tem que fazer o teste, se ele está com o ambiente dele ou com o ambiente nacional. Se ele estiver falando assim, faz lá no ambiente nacional, show de bola, morreu Neves. Não esqueça de também conversar com seus autônomos, né? Já estamos fazendo o checklist aqui para a semana que vem, né? Mas a outra semana. Mas a gente já faz esse checklist. Os autônomos, precisa conversar com eles. Muitos autônomos não sabem de nada. Não é fazer terrorismo, não. É importante que você contratou marceneiro, contratou chaveiro, contratou pintor. Notinha, meu amigo. Nota nacional, lá no ambiente nacional ou no município, no site do município. Vai ter, a minha sócia Gislaine Nogueira está lá na cerimônia do CRC, porque a chapa dela foi eleita, e a despedida da gestão atual. Ela fala que eu não posso falar isso, mas vai ter o aplicativo de emissão da nota de serviço que tem hoje, né? Mas não está atualizado, e vai ter também o Nota Fiscal Fácil para Simples a partir de 2027. Então, se você é do Simples, que vai emitir nota a partir de 2027 no padrão CBS-CIBS, o aplicativo vai atender essa demanda, tá? Nossa Senhora, vai ser uma loucura. Lembrando que a partir de junho tem o CNPJ alfanumérico. Não é para buscar CNPJ agora. CNPJ a partir de julho. CNPJ alfanumérico. Lá no MAT. O ambiente foi criado para isso. Hoje, para emitir, pessoa física para emitir nota a partir de janeiro, como é que faz? Vai emitir com o CPF atual, pura e simplesmente. Só falar com o seu município. Não precisa nem abrir um cadastro específico lá no município. Ele já está orientado, ou deveria estar. Gente, é muita coisa. Eu passei 5 minutos aqui. Cláudio, bom dia. Nosso encontro aqui é só meia hora para não roubar a hora do almoço de vocês. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa em relação ao PL 108. Tem muita coisa do PL, tá? Então, nós temos aí a questão de tecnologia e marketplace, setor farmacêutico
combustíveis, financeiro. Do financeiro, lembrando que ele publicou as alíquotas até 2032, né? Você precisa acompanhar. Do simples, a novidade é que os deputados rejeitaram tudo que os senadores colocaram de interessante ou não, então permanece o que nós tínhamos na legislação até então. De certa forma, é muito bom. Ele tinha um flexibilizado o pagamento e a opção permanece a mesma data no início do mês, o início do ano. Que mais? Com isso, lógico, né, vai ter mais estabilidade do cenário. Faltou alguma coisa? Medicamentos, cesta básica, alíquota zero, zero confirmada. Varejo terão que acompanhar as atualizações frequentes da cesta básica. Combustíveis, já falamos, não vai ter que permanecer desse jeito. E split payments simplificou um pouco mais, deixou aquela loucura lá do inteligente por um segundo momento. E para o split payment vai ter que fazer investimento. Tá bom, pessoal? É, lembrando para vocês que ainda não acessou, lá no nosso Masterclass, eu tinha colocado, vou colocar de novo o link do nosso Masterclass do dia 21 de janeiro. Eu espero vocês lá, quero estar com vocês nesse Masterclass, tratado especificamente da operação, é uma preparação para que você faça o teste, a apuração assistida monitorada pelo fisco, ou faça essa apuração assistida monitorada pelo seu time de TI, pelo seu time de tributário. Legal? É, acabei de colocar o link lá para vocês. Um abraço a todos. Até a semana que vem. Bom final de semana. Estude o PL, que ele vai impactar a sua operação, o seu negócio, a sua atividade. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima semana. Só falta eu achar onde que eu desligo aqui. Mas é rapidinho, tem um monte de coisa ligada. Pronto, tá aqui. Tchau.